E no podcast de hoje o assunto é o poder de mais um. O poder de pequenos atos consistentes, diários, que levam a gente a resultados extraordinários em nossa vida. E é bem comum em seminários, nossas aulas, algum aluno sempre pergunta para mim como que foi a minha carreira, como que eu comecei, o que eu fiz, e eu tenho a tendência de falar que eu não vi acontecendo, no sentido de como que eu sei o que eu sei. Assim, eu sei tudo o que eu fiz, mas eu não vi exatamente o momento onde houve uma grande mudança, mas foram pequenas coisas que começaram a, vamos dizer assim, chamar a minha atenção. Mas o que eu vou explicar para você aqui é literalmente o meu sistema de desenvolvimento humano. Meu próprio sistema que eu uso, eu vou estar passando adiante aqui para você. Primeiro, eu preciso contar para você. Talvez você que esteja assistindo não sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e quando eu comecei a treinar, eu vou confessar para você que eu não era muito bom não, viu? Eu apanhava. E eu conversei com o meu professor naquela época e pedi a ele qual era a sugestão que ele me dava para mim compensar a minha incapacidade, não sei se era necessariamente física, né? Eu não tinha talvez a coordenação para aquele tipo de luta, porque eu praticava karatê antes do jiu-jitsu, então, né, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu vou confessar, né, como eu disse, e ele me sugeriu encontrar um outro aluno que estivesse disposto a praticar e chegar antes da aula e praticar mais técnicas. Então, por exemplo, a gente chegava 1 hora antes da aula e ficava repetindo um determinado movimento da luta, sabe? Uma técnica da luta, um golpe em específico. A gente escolhia alguns golpes, não muitos, né? E a gente praticava. E muitas vezes, talvez você que nunca fez ou não sabe o que talvez não vai entender, mas seria, a gente praticava para ambos os lados, ou seja, a técnica poderia ser aplicada dando um exemplo, uma chave de braço no braço esquerdo da pessoa ou no braço direito, entendeu? Então a gente fazia para ambos os lados. E talvez eu pudesse dar uma chave de, né, um estrangulamento usando um braço, o meu braço direito ou o meu braço esquerdo. Então a gente sempre fazia para os dois lados e repetia muitas vezes. E isso me ajudou a despontar. Então eu saí de uma posição que realmente eu não tinha nem chance contra os outros colegas de treino, até independente do tamanho, né? E eu comecei a ter uma performance melhor. Daí, infelizmente, eu tive que mudar de cidade. Naquela época era algo até conturbado, né? Você ter que trocar de time, mas eu realmente não tinha condições de tempo e nem financeiras para ir para uma outra cidade para fazer uma aula de 1h30 e voltar para uma outra cidade. Naquela época eu não podia fazer isso e eu acabei mudando, né, de academia. E nessa academia eu conheci um cara, né, um colega de aula, Cristiano, que ele era muito bom, muito técnico. Eu achava legal porque, por exemplo, não era força bruta, entendeu? Tinha uns caras lá que eram realmente muito fortes, né? Daí não era a arte gentil, né? The gentle art. Não era muito gentil. E eu admirava o Cristiano, né? Conhecido também como Alemãozinho, eu não sei se vai que cai até nele, né? Que era do time de São José dos Campos. E esse cara, eu falei pra ele, cara, eu acho que você é técnico pra caramba, como que você faz? Eu vejo que você fica calmo nessas posições. Daí ele falava, olha só que interessante isso aí, que ele se colocava em posições difíceis no treino. Então, no treino, ele se colocava numa posição que talvez os outros oponentes não conseguissem fazer isso, ou seja, chegar naquela posição, para que ele pudesse praticar quando um dia ele chegasse e ele não se apavorasse, ou até mesmo num campeonato. Então olha só que interessante o raciocínio dele. Ele se colocava sobre estresse voluntário para praticar sair daquilo, e ele foi ficando cada vez melhor. E o que isso tem a ver com o assunto, né? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? O que isso tem a ver com mais um? Deixa eu explicar para você. Eu não gostava de ler. Eu odiava ler. E eu conheci um mentor de desenvolvimento humano lá nos Estados Unidos que me disse que ele trabalhava antes de carpinteiro e ele
quebrou o braço, ele tinha já alguns filhos naquela época, não poderia trabalhar por um tempo, ele teve que desenvolver novas habilidades. E foi naquela época que ele se deparou com materiais de desenvolvimento humano e motivacional. E ele explicou para mim que se nós não desenvolvemos as nossas habilidades, a gente tem a tendência de colocar a nossa segurança em algo, por exemplo, um cargo que você ocupa, um trabalho que você faz. Então a sua segurança fica depositada na ideia que, por exemplo, no próximo mês eu vou ter meu trabalho, vamos dizer assim. Então a segurança minha, a segurança dessa pessoa, ela está externalizada. Ela ainda, vamos dizer assim, ela não aceita essa realidade como energética. Ela acredita que essa realidade é física. Então eu vou, por exemplo, eu vou garantir meios físicos somente, mas eu não vou garantir meios energéticos. O que eu quero dizer? Se a minha segurança estiver na minha habilidade, na minha resiliência e na minha capacidade de sobrepor qualquer desafio, obviamente que eu vou ficar frustrado talvez com algo que aconteça, mas eu ainda vou ter a resiliência, a confiança e a coragem de seguir adiante, porque, por exemplo, eu não estou confiando naquilo como a minha vida é a minha capacidade, a sua capacidade. É isso, a mensagem que eu tô querendo primeiro passar para você é que a segurança que você tem que ter, a maior segurança de todas, não pode ser na grade, na sua janela, não pode ser no contrato que você faz. A maior segurança que você vai ter que ser em você, no que você tá fazendo, na sua expertise, na sua capacidade. Então, quando a sua segurança tá em você, independente do que aconteça nos desafios da vida, a gente volta cada vez mais forte, porque você tem segurança de que, por exemplo, você vai continuar na sua jornada. É isso que você decidiu que você quer fazer e você vai trabalhar em todas as habilidades que você necessita para fazer aquilo, para se transformar cada vez mais num profissional melhor, por exemplo, na sua determinada área. Então, você vai focar nas suas habilidades. Você usa o seu empregador. Olha que loucura isso, né? Você usa ele no sentido de... Imagina você chegar e demandar: eu quero mais responsabilidade. Eu quero fazer mais. Por quê? Porque vai me ajudar a desenvolver. Então, eu não sei quem está ouvindo, a quem chega esse podcast, mas você que algum dia já foi dono de um negócio e soube de alguém que estava lá só para coletar no final do mês lá um valor, mas a pessoa não estava disposta a evoluir com você, a crescer com você. Por quê? Porque quando ela tem consciência que se ela não desenvolver novas habilidades, ela vai se manter naquele paradigma, né? Ou seja, a minha luta não vai evoluir, eu não vou ganhar campeonatos se eu não desenvolver as minhas capacidades. Tudo bem, então você aceita que aquele é o seu paradigma e que a sua vida vai se mover numa determinada velocidade. Por exemplo, eu não tinha conhecimento nenhum e o meu mais um era ler mais uma página, ouvir mais uma aula e fazer mais um exercício que me ajudaria de higiene emocional, que hoje é o que eu dou aula praticamente, né? Um exercício de higiene emocional. Então eu faria aquilo todo dia. Então, muitas vezes uma pessoa fala assim pra mim, de vez em quando: eu pratiquei o exercício, eu fui em uma consulta, eu fiz uma vez. E é algo tão insano, pessoal, mas é tão insano que subentende a ideia. Vamos entender isso? Então, eu passei em uma consulta, a minha dor sumiu, a minha dor vai voltar? Vamos refletir profundamente sobre isso? Então, vamos entender. Peraí. Então significa que aquelas células daquela determinada região está sofrendo um determinado estímulo, no qual, com o bem, a gente às vezes consegue identificar, né, e tratar, e muitas vezes a pessoa tem uma recuperação rápida, e ela está perguntando: isso aqui vai durar? Mas vamos parar para pensar, foi por falta de bem que você chegou aí ou não? Porque essa pergunta ela não tem sentido, porque subentendendo que a gente tem o poder de manter a sua energia fixa em um determinado padrão, roubando de você o livre-arbítrio, porque a grande bênção da nossa raça, né, a humana, é a capacidade de ser consciente de si, e a partir da nossa mudança de energia, muda nossas perspectivas, a gente vê um novo mundo. Então você está dizendo que eu vou lá e vou tirar isso de você? Não, por mais que talvez você gostaria que isso não mudasse, assim como banho você tem que tomar todo dia, assim como comer você tem que comer todo dia, assim como dormir você deve dormir todo dia, assim como ir uma vez na academia não vai dar resultado. Então as pessoas, elas não têm clareza nem do que elas estão perguntando. Eu não sei nem se é elas
que realmente é uma dúvida delas ou é algo que ela ouviu alguém uma vez perguntando, ela não tem consciência que não faz sentido. Como que eu vou garantir? Peraí, então presta atenção, você não tem bons hábitos alimentares, você não se exercita, você não dorme bem, você não faz as práticas. Daí você encontra uma pessoa, daí só porque ela tem um bom resultado, você fala assim pra ela, você vai resolver todos os meus problemas? Não, pessoal, essa não é uma atitude consciente, é uma atitude passiva, no qual essa pessoa quer que alguém ajude ela e ela não quer mudar nada na vida dela. E eu prometo fazer uma aula só sobre isso pra você, sobre cura ativa e cura passiva. Mas no podcast de hoje, eu queria que você entendesse que se você identifica algo que você quer realizar, e no meu caso era chegar na faixa preta do jiu-jitsu. Eu sabia que mais um dia treinando ia me aproximar. Quando eu ia chegar, eu não sabia. Eu sabia que eventualmente ia chegar se eu continuasse praticando aquelas técnicas e repetindo o máximo possível um comportamento vitorioso. Então vamos lá, como que eu cheguei aqui? Lendo livros, participando dos eventos, reconhecendo que a vida está acontecendo por mim e se tem alguma coisa que não está dando certo na minha vida, é minha responsabilidade, não é responsabilidade das outras pessoas, tá? Isso é fundamental. E esse conceito em si, eu sei que ele elimina 90% dos alunos que não estão preparados para esse tipo de conhecimento que eu ensino. Por quê? Porque eles têm a tendência de tentar controlar tudo lá fora e não controlar algo dentro deles. É a hora que eu quero que o meu filho seja diferente, que a minha esposa seja diferente, que alguém seja diferente e eu não estou consciente de quem eu estou sendo, que é fundamental a gente ter consciência de quem a gente está sendo. Então, se você acha que a vida não está te dando oportunidade suficiente, qualifique-se, seja melhor no que você faz, daí não vai faltar oportunidades para você se você é uma pessoa buscando oportunidades. Agora, se você é uma pessoa que não quer se desenvolver, não quer evoluir sua consciência, não está tentando fazer o melhor, não está tentando buscar o melhor, o seu foco, eu falo assim, olha só que loucura, eu falei em outro podcast isso aqui. Se você tá tendo um problema de relacionamento, não importa no que seja relacionamento no trabalho, seja relacionamento na sua casa, você tem que fazer uma pergunta a si mesmo. De verdade, com toda sinceridade, o que eu estou tentando tirar disso? Então, a maioria das pessoas, ela tem o foco só no tirar, ela não tem o foco no dar. O que eu posso dar a mais? Não, o que eu posso tirar a mais. E essa mentalidade é uma mentalidade que invariavelmente leva a pessoa a uma estrada muito mais conturbada. Porque eu sei quando uma pessoa fala assim, mas se eu der demais, as pessoas vão tirar proveito. Não. Você tem que passar essa fase. Essa é uma fase. Eu também apliquei muito tempo bem de graça e às vezes a pessoa nem me agradecia. Não tem problema, isso não tem nada a ver com ela. Tem a ver com a minha oportunidade de poder dar. E cada ato que a gente faz, ele é composto. E ele vai se somando ao longo do tempo. Então, quando uma página, daqui a pouco vira um capítulo, que daqui a pouco vira um livro. E você tem que se comprometer com absorver novas sementes. O que é novas sementes? Da onde vêm os seus pensamentos? Da onde vêm as suas ideias? Das pessoas à sua volta? Ótimo, contanto que essas pessoas à sua volta possuem resultados que você acredita que são válidos. Porque senão, da onde você tirou essa ideia? Quem te deu essa ideia? Da onde? Foi o noticiário? Sério, você acredita que o nosso noticiário, ele quer o nosso bem? Eu não acredito, desculpa. Simplesmente pelo tipo de mensagem que está sendo passada, que hoje em dia não é nem mais reportagem, ela não está reportando algo, ela vem contaminada da opinião própria daquelas pessoas que têm um viés que não é de interesse para mim, nenhum. O meu viés é humano. Então, olha só que interessante. Se você tiver claridade de onde você quer chegar, e você se compromete a dar os passos certos, você vai um dia acordar numa situação onde você vai falar, caramba, como que eu cheguei aqui? Mas olha que estrada maravilhosa. Eu não tô falando que eu não tenho consciência, eu tô falando, eu tenho total consciência. Eu nunca parei de fazer o meu sistema. O que é o sistema? De estudar, pessoal. Eu não paro de estudar porque o que eu estudo é o que eu gosto de fazer. E nesse exato momento, o ato de eu ter que compartilhar isso aqui com vocês me faz regurgitar, me faz ter que rever, me faz ter que tornar consciente do que eu tô falando para você. Você tem que encontrar dentro da sua vida qual ato composto. Então, por exemplo, alguns anos atrás eu fiquei temporariamente, mas fiquei sedentário porque eu achei que eu não tinha tempo, vê se tem cabimento, de ir na academia. E na verdade, não existe não deu tempo, existe não é prioridade da pessoa. Às vezes a pessoa fala, não deu tempo. Não deu tempo, não foi prioridade. Você tinha outra coisa para fazer. Então, fantástico. Quando você tem as suas prioridades em xeque, hoje em dia, para mim, a academia é sagrado.
sagrado. Então eu não quebro a minha palavra com aquilo, para que eu possa continuamente ir lá e de repente, quando eu vejo, não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, de repente eu colhi os resultados disso. Assim como a gente está colhendo os resultados do nosso trabalho consistente, com muito amor e carinho, com o bem. A gente recentemente, pessoal, lançou um programa chamado Bem de Corpo e Alma, um programa de autotratamento de 21 dias. Os feedbacks têm sido extraordinários. Por quê? Porque as pessoas sempre estavam pedindo, Fernando, será que tem alguma coisa que eu poderia ir me cuidando e tal? Ou entre uma consulta e outra, ou algo que eu poderia colocar adicionalmente às consultas do bem com o que eu tô passando e tal. E eu falo, tem seminários nossos avançados, como o Sinta-se Bem Agora, mas muitas vezes a pessoa não pode, ela tá em outro país, ela tá em outro local, longe, ela não sente ainda segura de se comprometer a estudar e tal. Então, isso é um ótimo programa. Então, por exemplo, ele é composto de pequenas ações ao longo do dia, que demoram 10 minutos no máximo, mas se juntas, ela vai dar um resultado no final do dia, tudo bem? No qual essa pessoa fala, cara, foi a melhor noite da minha vida, fantástico. Ela repete isso, tudo bem? Ela repete isso por tempo suficiente, eu vou falar o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer, tanto na saúde dela, nos relacionamentos delas, nas emoções dela, e quando muda as emoções, muda as nossas lentes, e quando muda as nossas lentes, muda as nossas percepções, quando muda as nossas percepções, de repente a gente vê um mundo diferente. E a gente está no mesmo trabalho, no mesmo relacionamento, não necessariamente o resultado foi alguém ou algo lá fora que te salvou, mas foi você que descobriu o poder do mais um. Então, alguns anos atrás, uma pessoa me convidou para um podcast, era um americano que era casado com uma aluna nossa, né, que eles moram no exterior, e ele pediu, Fernando, você não falaria pra gente sobre a sua carreira? Eu falei, a minha carreira foi basicamente mais um. Eu ia mais um seminário, então no começo não tinha quase nenhum aluno, eu fazia mais uma aula, já cheguei em vários lugares ao redor do Brasil, não tinha ninguém, e eu apareci de novo e eu continuei. Então, às vezes, um aluno chega e fala assim, professor, como que eu inicio a minha carreira nisso? Olha só o que eu vou falar, tudo bem? Você não tem nenhuma experiência nisso? Não tenho nenhuma experiência nisso, eu acabei de aprender. Então você vai fazer assim, você vai encontrar pessoas que precisam disso, você vai fazer de graça, tudo bem? Você não tem experiência? Você vai fazer de graça, daí você vai coletar esses resultados. E daí com esses resultados você vai criar o seu portfólio. E daí a partir do seu portfólio você vai determinar o seu valor inicial. Por quê? Galera, porque você vai oferecer, por exemplo, algo a alguém que você não tenha, talvez, total consciência do que você está fazendo. Isso é muito sério. Então, por exemplo, eu pratiquei o bem de graça por anos, 4 anos. Não tô falando que você precisa fazer isso, tudo bem? Não tô falando. Mas eu cheguei um dia e falei assim pro meu professor, putz, professor, não consigo cobrar. Ele falou, fica tranquilo, uma hora você vai conseguir. E daí eu lembro que eu tava na casa do meu tio, tava tratando um colega dele, e o colega dele pediu pra passar comigo semanalmente. Eu falei, lógico, não tem problema nenhum. E na hora de sair, ele perguntou assim pra mim, mas quanto que é? Eu falei assim, não é nada. Ele falou assim, como que não é nada, rapaz? Você tá louco? É seu trabalho e tal. E ele foi lá, tirou o dinheiro e colocou assim numa mesa, e ali foi todo o começo para mim. Foi quando alguém me forçou a receber. E a partir dali eu comecei a cada vez mais determinar o meu valor e clamar o meu espaço e continuar a trabalhar consistentemente. E hoje a gente se encontra aí. A gente, obviamente, não é uma escola tão grande, mas se as pessoas soubessem da carreira que elas podem ter no bem, a escola seria assustadora. Por que eu não faço tanto propaganda disso, né? Por que eu não falo tanto disso? Porque quando se trata de você trabalhar com a inteligência do corpo, né? Quando você está usando conceitos como o efeito observador e a física quântica, a neurociência e tal, existem tantas coisas novas que às vezes a gente fala que cavalo viciado não aprende truque novo, que às vezes essas pessoas penam um pouco. Então a gente tem a seguinte observação na escola. Tem pessoas que não têm crença nenhuma de saúde, sobre doença nem nada, elas aprendem super rápido, só que às vezes elas não têm acesso a pessoas porque ela não é da área da saúde. E tem pessoas da área da saúde que vêm e pena para aprender, porque tem que lutar com todas as crenças, elas até choram nos cursos, né? Porque elas veem resultados e tal, e de repente elas começam a ter bom resultado, e daí elas despontam porque elas têm acesso a pessoas. Então elas conseguem, só que elas têm essa dificuldade com o sistema de crenças que elas possuem, né? Então você nota que quando você se depara com algo de valor para você, e você quebra isso
em pequenas partes. Eu lembro que tinha um professor que ele falava assim: se você quiser comer um elefante, coma uma garfada de cada vez. Quer dizer, a gente deve praticamente decidir quais ações eu posso tomar que ao longo do tempo vai fazer eu chegar lá. E daí eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Quando? Não sei. Mas se você está disposto a se envolver no processo de chegar lá, o poder do mais um vai funcionar para você. Você só tem que se comprometer com o próximo passo. Então, dê o seu próximo passo sempre com o máximo de perfeição, comprometimento de novo. Tudo bem? Faça isso e eu prometo que a partir de um tempo, eu não sei qual tempo, mas se você for consistente e se manter na trajetória definida, você vai chegar lá. Acredite no poder do mais um e mude a sua realidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi apenas mais um podcast, mas quem sabe um dia será uma importante aula dentro de todas as aulas que você fez, né, aqui com a gente, participou e vai poder contar pra gente que aquele dia, Fernando, que eu ouvi a aula do mais um, mudou tudo pra mim. Beleza, galera? Muito obrigado. Até o próximo.